Então, eu vejo que nessa hora, uma coisa que eu sinto muito gap é que o pessoal geralmente coloca uma barreira que é manda o meu comercial ou manda alguém que vai tentar fechar criar uma relação muito comercial técnica. E que, na verdade, você deveria falar do comercial muito mais de relacionamento. O cara sentir que você tá ali como empreendedor, porque você é um ninja daquele assunto. Se ele não fechar com você, mas pelo menos ele precisa estar perto de você, porque ele aprende muito. Em vez de pagar uma grande consultoria, uma Big Four aí por uma grana, tá aprendendo com você que está na ponta. By the way, você tem a solução. Que é o que a gente fala tanto hoje no ecossistema, né? De, cara, ajudar o cara a educar o mercado e tal, e daí trazer a solução a reboque. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do PRcast, o seu videocast que fala sobre inovação, empreendedorismo e que sempre vai se propor a trazer os principais nomes do macroambiente de empreendedorismo aqui no Brasil, referência, gente da primeira prateleira. Antes da gente começar e apresentar o nosso convidado, fica aqui aquele lembrete. Fique por dentro das nossas redes sociais, vire nosso seguidor, ative as notificações no YouTube. A gente sempre coloca os nossos episódios do PRcast por lá e também nas plataformas de áudio. Então dá para você ouvir, dá para você ver, dá para você compartilhar. Fique esperto. Eu garanto para vocês, essa temporada do PRcast está trazendo só convidado fera que vai compartilhar contigo muitas ideias, muitos insights. Gente muito bacana está por aqui. E o convidado de hoje é um cara muito legal, é o nosso parceiro de muito tempo, é nosso cliente há muito tempo, mas não só por isso, mas é uma das referências que a gente tem aqui no Brasil de inovação aberta. Então eu queria apresentar e agradecer de antemão Guilherme Massa, vou te chamar de Gui. Gui, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por participar do PRcast e estar disposto a compartilhar com tanta gente que nos assiste um pouco do seu conhecimento. Obrigado pelo convite, Bruno. Prazer estar aqui com vocês e dividir aí com a galera sobre inovação, startups, enfim, tudo que eu puder ajudar aqui nesse papo sobre ecossistema. Vai ajudar bastante, tem bastante história para contar, mas eu vou começar antes mostrando para a galera tudo aquilo que você já fez, né? Porque a ficha é longa. Mas você é um colega de profissão, né? Você é jornalista, já passou por redações como o UOL, R7, e na época do Abril Plug and Play, que foi um programa de aceleração de startups. Mas você é sócio e cofundador da Liga Ventures, que é o maior hub de inovação aberta aqui do Brasil, que se propõe a conectar startups com agentes da indústria, de uma certa forma acelerar a inovação para esses agentes, usando o dinamismo e a velocidade das startups. Falei certo? Não errei nada até agora, né? Nada, é isso aí mesmo. Eu acho que a nossa trajetória acaba misturando vários dos agentes, né? Como você estava comentando aí do ecossistema, né? Acho que isso é um lado curioso de ter ajudado a fundar, digamos assim, o que é a inovação aberta no Brasil. Hoje dá um certo orgulho de ver que bastante coisa já está estabelecida, né? As pessoas, de modo geral, já sabem o que é startup, já sabem um pouquinho o que é inovação aberta. Então já fizemos um pouco do papel, né? Não, já capinaram muito lote, como a gente fala por aí. Essa história é legal. Mas a gente trouxe aqui a Laura Gugel, que também é uma pessoa que entende muito sobre inovação aberta, e eu já perguntei para ela os conceitos de inovação aberta. Mas hoje a Liga é a principal referência de conexão entre as duas pontas, né? E eu queria falar começar esse papo falando um pouco de maturidade de mercado. Quando a gente olha para o mercado de indústrias, ou aquelas indústrias mais tradicionais, ou aquelas corporates, as grandes, e vê que a Liga, por exemplo, exerce papel de intermediária, encontrar soluções, encontrar startups, rodar programas de inovação, como é que você avalia essa primeira ponta, que são as indústrias mais tradicionais, as grandes empresas multinacionais? Elas estão olhando startups como se deve olhar? Ou você sente que tem um pouco de modismo, do tipo, a gente precisa fazer alguma coisa com startups por branding, por ser legal, por ser bacana? Qual que é a tua visão? Eu acho que eu concordo com você do ponto de vista de que teve um esforço inicial de muitas companhias, em número mesmo, em volume, de seguir a maré. Assim, né? Vamos junto com a boiada de que está todo mundo falando disso, eu não sei bem o que é. Mas acontece com quase toda tendência isso, né? Muita gente vai pelo desconhecimento, mas empurrado por uma pressão do mercado. Acho que essa fase de não conhecemos e vamos começar a fazer e um certo desencanto é o momento que a gente está vivendo agora, porque quem não percebeu que aquilo era uma competência nova, eu gosto sempre de comparar com dois movimentos que a gente viveu, uma década atrás, um pouco mais, com mobile marketing e com redes sociais. Que era assim, em algum momento você ia falar,
Mas eu preciso ter uma página no Facebook? Sim ou não? Eu faço dentro de casa? Sim ou não? E daí chega hoje e fala, pô, eu preciso ter atuação em redes sociais, pelo menos para o meu cliente poder me acionar, ter um ponto de contato, no mínimo isso. É para você existir na cabeça das pessoas. Para marketing, para celular, vamos dizer, para smartphone, mesma coisa. Vou ter um aplicativo, Android, iOS, vou fazer dentro de casa ou não, e, enfim. Hoje, se a pessoa não tem um mínimo de presença mobile, o business está fora. E para inovação aberta é meio parecido, cara, na minha visão. Porque em algum momento a pergunta era, preciso trabalhar com startups? E muita gente se desencantou porque fez mal. Entendi. Porque entrou no modismo e daí não conseguiu colher os resultados adequados e pior ainda, não percebeu que aquilo era uma nova competência. Que você, de fato, precisa trabalhar o mundo dos negócios e da inovação a partir de hoje, considerando que inovação aberta é uma das peças. Se você tirar aquilo, já não faz mais sentido. Seria falar, olha, tira as redes sociais da nossa empresa do ar, tira a presença mobile, enfim. E, obviamente, eu não imagino nenhum diretor de marketing, nem ninguém fazendo esse tipo de loucura. Só que para inovação ainda rola muito de... Parece que só quando a maré está boa é que é oportuno e, por outro lado, ela depende muito de consistência, né? Antigamente entrava por... Tem um cargo que há algum tempo já é conhecido, que é o CIO, né? O chefe de inovação assim, das grandes corporates. E eu imagino, e posso estar errado disso, que a maioria dos projetos de inovação rodam embaixo desse guarda-chuva do CIO. Mas a gente sempre brigou, né? A gente sempre falou no ecossistema que inovação ela precisa ser um organismo vivo dentro da companhia, não precisa ficar só presa a uma área. Você já enxerga isso acontecendo? Ou você ainda acha que é muito restrita a área de inovação dentro das corporates? Eu acho que tem algumas empresas que criaram a posição. Eu talvez tenha uma posição bem clara com isso, Bruno, que é assim. Para mim, quando as pessoas ficam na dúvida se precisa ter uma área, um papel, né, um chapéu específico com o nome de head de inovação, diretor de inovação, eu diria que sim. Porque no ambiente corporativo, qualquer coisa que tem importância tem um papel bem definido. O que é pouco importante vai se acumulando no chapéu de alguém, e isso muitas vezes reflete em orçamento, e orçamento mais papel claro reflete em cultura organizacional. Então, assim, se a empresa realmente vai ser inovadora, tem pessoas que levam aquilo a sério. Eu gosto de usar uma referência que é assim, lá atrás, talvez o RH ia ser aquele lugar de você falar de treinamento e desenvolvimento, ou de aprender a cuidar das pessoas e tal. E hoje em dia todo mundo que é líder é gestor de pessoas e está sendo cada vez mais empoderado. Falou, olha, vocês é que cuidam do time, o RH dá algum suporte para benefícios, para práticas, enfim. Então, na hora que a gente virou todo mundo gestor cuidando de pessoas, o RH não deixou de existir. Na hora que as novas tecnologias surgiram e, de repente, todo mundo está usando internet, está trabalhando remoto, o Chief Information não deixou de existir. Essas coisas foram se avolumando como competências corporativas. Então, eu tenho uma leitura que organizações mais maduras têm, sim, esse cargo e essa equipe foi mais estruturada. Daí vem o outro lado, né? Que é assim, mas se todo mundo deveria inovar na empresa, não precisaria mais desse cargo. Tem gente até que fala isso, né? O papel meu do time de inovação é que o meu papel seja irrelevante. Eu duvido isso. Não consigo ver. Você não tem nenhum histórico em nenhuma empresa que papéis relevantes ou áreas que são muito determinantes desaparecem. É muito pelo contrário, eles são fortalecidos. São instituições. E daí eu vejo que essas áreas elas acabam mudando um pouco o papel, que elas não operacionalizam tudo. Elas ensinam muita gente a pescar, mas elas são as guardiãs das práticas, das ferramentas, da governança. Então, talvez sim, o que rolou de mudança era, você tinha um analista de inovação, que era o cara que, a Laura até comentou disso no outro episódio, né? De a pessoa que fica fazendo o scouting dos desafios. Mas você pode ter esse time que faz isso ainda, mas provavelmente quando amadurece, vai ter mais gente lidando com startups, convivendo com startups no dia a dia. Seja mais para o desafio, seja falando com o empreendedor, circulando nos hubs, enfim. Mas eu acho meio ilusório achar que uma empresa amadurece extinguindo coisas. Sim. Como se todo mundo agora... Só pegar a ESG, precisa de uma área, por quê? Porque todo mundo entende da consciência do meio ambiente, mas todo mundo faz? Não. Diversidade, todo mundo faz? Não. Então, precisam das áreas que zelam por aquilo. Eu entendo o que você está falando. Acho que eu já falei em algum outro episódio que ESG nada mais é do que um label, um rótulo
para práticas que já deveriam ser implementadas há muitos anos, né? Eu lembro do famoso selo ISO 14001, que é de meio ambiente, e hoje virou o E, do ESG, né? Então, eu acho que é muito de entender aquilo que tem que ser componente obrigatório. Mas aí eu entro numa outra questão, que você descreveu muito bem, né? O que era e o que deveria ser. E eu fico imaginando quem está assistindo esse episódio, que faz parte de uma corporação que não tem o tamanho de uma multinacional, por exemplo, não tem o tamanho de uma empresa listada na Bolsa, mas ele quer fazer inovação. Existe alguma linha de corte para você implementar um programa de inovação aberta? Ou seja, putz, minha empresa tem... Dando exemplo, tá? Você me corrige. Tem uns 100 funcionários, não funciona um programa de inovação aberta. Preciso ter pelo menos 1.500 funcionários para rodar um programa. Tem alguma linha de corte? Ou qual que é a tua visão de implementação de inovação aberta para empresas? Não tem nenhuma barreira, nenhuma. É muito análogo a marketing digital. Qualquer pessoa começou, já poderia trabalhar. Eu tenho alguns casos de startups que colaboraram entre elas, foram aceleradas, ou seja, no estágio mais inicial, que é o que a Liga costuma trabalhar mais, mas que elas criaram produtos juntas, que elas acabaram ajudando uma outra a captar investimento, que elas conseguiram clientes juntas fazendo um projeto em conjunto. Então, o fato de estar aberto é mais essa competência que eu tenho falado, é esse modelo mental. Mas para porte, eu acho que a questão é muito mais assim, que nível de sofisticação que você precisa da iniciativa. Quando a gente fala de programa, já aparece essa coisa, nossa, super robusto, caro, corporativo, né? Vai para muita gente. E eu acho que a gente podia componentizar isso pensando que se você tem desafios de negócio e que você percebe que, cara, tem alguma coisa... Mais gente deve saber resolver e eu não sei, eu não tenho conhecimento de todo esse desafio. Provavelmente vão ter pessoas que já estão executando isso. Então, conheço o desafio e estou buscando alguém que já domina esse assunto. Provavelmente inovação aberta já faz sentido para você. Talvez o terceiro ponto é o quão sofisticado você quer buscar inovação no mercado. Às vezes são coisas mais incrementais, que achar um fornecedor, um software aí na internet já te resolveria. Em outros casos, que daí sim companhias maiores costumam ter, são customizações para um segmento específico, mas que com alto poder de escala rápido. Então, exemplo, se eu for trabalhar com a Mercedes-Benz junto todas as concessionárias Mercedes, cara, eles são o principal player de venda de caminhões do Brasil inteiro e um dos players de maior dominância no mundo. Você pode testar pequeno, mas daí provavelmente a Mercedes, com o tamanho que ela tem, ela vai ter caso de uso de lidar com a concessionária do caminhão Mercedes em várias regiões do Brasil muito específico e que um RP, um CRM, talvez de mercado, né, não desse conta. Então, trabalhar a inovação aberta nessa hora ajuda a ter uma plasticidade, né, de se moldar para aquele caso de uso. E do outro lado é a facilidade de escalar rápido, que não é fácil, tá? Esse é um ponto importante aqui do trabalho de inovação aberta. Não é fácil, mas tem esse potencial. Não fosse isso, o Salesforce ou qualquer outro RP grande aí do mercado já teria dominado todos os segmentos, porque é tão plástico, tão modular, então... Mas tem tanto buraco aí, né? Não resolvemos muitos dos problemas do Brasil ainda. Mas quando eu gostei dessa definição, ou seja, não tem nenhuma modulação para tamanho de empresa para aplicar programa de inovação. Ao mesmo tempo, tem que ter cultura e disposição para fazer isso. E o que fecha a conta é verba. Perfeito. Né? Então, assim, é muito caro? Qual é o retorno disso? O que alguém que está pensando, putz, legal, entendi o recado do Gui. Me interessa, tem uma empresa aqui média, preciso fazer, quero estar disposto. Quanto eu tenho que gastar dinheiro? Não estou falando para você dar preço aqui, pelo amor de Deus, a ideia não é essa, mas isso faz parte também do pensamento de quem empreende, né? Quanto eu vou gastar com isso, para quanto eu vou ter de retorno? Você ouve muito essa pergunta? Olha, a resposta vai gastar 0 até infinito. Por quê? Acho que o meu comparativo com inovação aberta é muito parecido com o mercado de RH. Todo mundo aqui que já tentou recrutar alguém já pediu indicação para os amigos. Custo 0. Seu parça vai te indicar uma pessoa legal e que de repente veio, daí a outra vaga, já não rolou, teve umas pessoas legais, mas não fechou, e daí você precisa achar uma agência ou publicar numa Cato, num Vagas, enfim, numa plataforma qualquer. E de repente era uma vaga muito específica e você ia precisar de um consultor, de repente era uma vaga, se for um ambiente talvez mais corporativo, vai precisar de um headhunter para arrumar um executivo. Então tem todo esse gradiente. E daí a analogia é, mas se todos os profissionais estão no LinkedIn, por que precisa de tudo o resto? Então, tem toda essa gama de possibilidades para cada tipo de posição.
Inovação aberta, né, na hora de pessoal que talvez não entenda tanto, tem um matchmaking, ele tem encontrar a dor do mercado, a necessidade com a startup ideal para gerar projeto. Se você tem algum desafio que é muito específico do seu setor ou exige uma customização maior ou uma competência da startup que é muito específica, é mais difícil. Mas, de repente, tem plataformas, a gente mesmo na Liga, tem Startup Scanner, que é uma plataforma aberta. Tem outros sites que você consegue achar listas de startup, que você consegue achar desafios que foram lá publicar as startups selecionadas. Enfim, você conseguiria buscar sozinho. Assim como publicar uma vaga, você pode pegar o seu networking. Agora, cara, quero fazer isso em escala. Imagina uma empresa grande do tamanho da Porto Seguro, da Mondelez, do Carrefour. Carrefour 150 mil funcionários. Cara, não tem como você ficar buscando indicação das pessoas. Você precisa de um processo e uma máquina para recrutar gente. Se você quer escalar a inovação, precisa de uma máquina. Sim. Então, daí você fala, mas daí vai ficar caro demais. Não, é o custo de você tentar recrutar sozinho, que talvez você fique com a sua operação parada e o ritmo de inovação ser muito lento. Então, acho que aqui a preocupação, honestamente, e olhando o mercado, não digo nem só a Liga, porque a gente sabe que pelo que a gente entrega, a gente vai ter uma entrada premium no mercado. Mas vai ter muita coisa que ajuda o empreendedor, que quer fazer inovação de graça, caras que querem investir pouco e caras que têm uma bala para fazer uma coisa mais robusta, que talvez prove resultados maiores, com mais visibilidade. Mas essa pergunta eu acho que ela é muito de... Está disposto a ficar parado no tempo esperando seu cliente reclamar? Tem um grande banco de varejo que ano passado eu recebi o diretor comercial que cuida do Brasil todo. E eu mostrei para ele, falei, olha, aqui a Liga Venture já mapeou mais de 900, quase 1.000 fintechs. Todas os neobanks que eu mapeei para PJ... tem, que parece algo básico hoje para pessoa física, né? Cartão virtual para você fazer pagamento. Esse grande banco de varejo não tem até hoje. E daí eles, a gente sabe, está no roadmap. Falei, pô, então, o cara tem uma capacidade de investimento infinita e continua pagando mico na hora de levar a solução para o mercado. E qualquer empreendedor de fintech já percebeu isso ontem, entendeu? Então, eu tendo a achar que a questão do valor no sentido de preço, lógico, ela é sempre relativa, né, de valor percebido, mas é porque muita gente não está capturando o resultado daquilo. Tá. Se você falar, cara, contratei o melhor executivo e paguei o headhunter porque ele está dando retorno, você vai ter pagado feliz e vai sempre recrutar. Sim. Agora, olhando para o outro lado, que é a outra ponta dessa história, que são as startups, né? Que, via de regra, né, num programa de inovação, elas são B2B, elas vendem para empresas. A maior parte, sim. E aí, tentando ajudar também o outro lado a entender, porque imagino que está muito claro para o empreendedor, para quem é dono de empresa grande, que precisa, ou média, ou que precisa pensar em inovação aberta, qual é a necessidade de cultura. Mas pensando no outro lado das startups, são plugadas a isso, o que querem vender para grandes empresas, o que podem oferecer algum tipo de produto ou serviço que mude a vida, a realidade dessas empresas. Ela tem que nascer já preparada para fazer inovação aberta? Ou melhor, eu vou um pouco além. Qual é a principal dificuldade de uma startup quando ela se depara com uma oportunidade de inovação aberta? E aí, fazendo um parêntese para dar um exemplo. Tem um dos nossos clientes, que é o Crânio, que ela é a principal ferramenta para o Bradesco de e-learning, né, há um bom tempo. E que, cara, eles ficaram quase um ano trabalhando nessa plataforma. Imagino que o pagamento não foi imediato também. Então, acho que outras startups podem encontrar isso. Mas, na tua visão de tanto tempo fazendo esse matchmaking e olhando para os dois lados dessa ponte, o que uma startup tem que saber? O que o empreendedor tem que saber quando ele se dispõe a participar de um programa de inovação ou de qualquer coisa que, por exemplo, a Liga seja intermediária? Bruno, eu acho que... Eu não gosto de tratar empreendedor de modo geral no Brasil, assim como acho que muitas vezes acontece, como o coitado da história, assim, né? A vítima, o elo mais fraco, por mais que ele seja. Então vamos jogar a real com eles. É assim, o empreendedor, se ele quer fazer isso, porque esses programas não são obrigatórios, né? Então assim, ele tem uma predisposição, ele foi atrás, ele se inscreveu e tal. Primeiro tem que ser um lugar em que ele entenda que tem outro lado, tem aqui essa empatia com o mundo corporativo, que às vezes o cara não consegue movimentar com rapidez todas as engrenagens. E eu vou precisar ter a plasticidade de entender que do outro lado, num programa de inovação, não digo se for contratar como um fornecedor qualquer, para programas de inovação,
o cara está primordialmente querendo aprender. Então, se for assim, empreendedor, eu quero ir lá falar com o Bradesco ou com qualquer outra instituição grande. Mas tá aqui a minha solução, cadê o cheque? Então bate lá no time de compras e oferece sua solução por lá, que a gente faz um bid, a gente negocia preço, a gente fala de escopo maior, de escala, já tem um escopo pré-definido. O que não é, muitas vezes, o cenário de trabalho de inovação, porque o escopo nem é definido. Sim. Ele vai aprofundar o desafio para descobrir exatamente o caso de uso. Então é uma hora que o empreendedor muitas vezes não se toca nisso. E pior ainda, que ele fica até crítico de, mas o cara não quer contratar a minha solução. É verdade, eu não sei se você entendeu quando você se submeteu lá à chamada, mas era um programa de inovação, não era um balcão de compras. Não é que o cara está ali com R$100 mil esperando o primeiro SaaS para passar na porta dele. E eu acho que parece simples isso que eu estou falando, mas quantos empreendedores ficam torcendo o nariz porque a corporação está enrolando para contratar a solução? E às vezes está claro na relação que ele vai precisar fazer adaptações. Então tem esse lado que eu acho que é o empreendedor refletindo o que ele quer. Se ele não está disposto a isso, por qualquer motivo que seja, tá, Bruno? Alguns meritórios, outros talvez mais difíceis. Mas se ele não está disposto a ser flexível, a criar junto, talvez o programa de inovação não seja o melhor lugar. Daí ele vai precisar fazer um networking com os executivos das áreas para apresentar, né, fazer o pitch dele direto. Tem uma outra parte que daí jogando junto com o empreendedor, né? É verdade que as corporações, por definição, são lentas. Ou são mais lentas que os empreendedores. Então, eu vejo que nessa hora, uma coisa que eu sinto muito gap é que o pessoal geralmente coloca uma barreira que é manda o meu comercial ou manda alguém que vai tentar fechar criar uma relação muito comercial técnica. E que, na verdade, você deveria falar do comercial muito mais de relacionamento. O cara sentir que você está ali como empreendedor, porque você é um ninja daquele assunto. Se ele não fechar com você, mas pelo menos ele precisa estar perto de você, porque ele aprende muito. Em vez de pagar uma grande consultoria, uma Big Four aí por uma grana, está aprendendo com você que está na ponta. By the way, você tem a solução. Que é o que a gente fala tanto hoje no ecossistema, né? De, cara, ajudar o cara a educar o mercado e tal, e daí trazer a solução a reboque. Eu vejo muito empreendedor ansioso por fazer billing, né? Põe lá, o tempo todo é vender e é comercial. E daí eu ouço, cara, olha, eu diria que a totalidade dos executivos com quem eu trato, e eu falo com muitas corporações, eles se incomodam bastante quando vem só o cara comercial e é uma startup às vezes pequena, tem, cara, 20 pessoas, 30 pessoas, e eles não conseguem falar com o fundador. E não é ego, é simplesmente porque assim, peraí, algum cara topou largar todas as oportunidades que tem no mercado de carreira para empreender nesse treco. Por que ele mandou o funcionário lá só do comercial, que claramente está vindo aqui bater meta, em vez de vir me ajudar a agregar mais conhecimento, que talvez a venda fosse muito mais fácil, porque gerou um vínculo primeiro, gerou confiança. E daí, lógico, né, se você vai vender sendo pequeno para um cara grande, é no mínimo contraintuitivo que você não dê as caras, que você não, em nenhum momento. Eu acho que tem esses dois pontos. Tem um capítulo inteiro que a gente poderia falar que acaba sendo muito metido da liga, que é como amaciar as engrenagens da corporação. Mas já que a gente estava falando, né, você me pediu ajuda com os empreendedores, eu acho que isso também está num momento de maturidade diferente, sabe? Lá atrás tinha o ineditismo, que é todo mundo, vou vender para a empresa agora, vou criar coisas junto. Depois mas as empresas são muito devagar para mim, e com uma galera meio fazendo um pouco de doce para trabalhar com corporações. Tem um movimento todo que foi legal de cobrar pelas provas de conceito, cobrar pelos projetos, mas de alguma maneira começar agora a acomodar que assim, ok, nós vamos ter que trabalhar juntos. Igual as agências, igual do mundo de publicidade, né, ou do mundo que vocês orbitam assim, de assessoria. Você vai ter que se acomodar a cada tamanho de cliente. Mas sabendo que você vai ter que fazer isso, bora desenvolver isso bem feito? Sim. Mas aí eu vou aproveitar, então, a tua resposta, porque a minha próxima pergunta seria a sua visão dos principais erros das corporações. E aí eu quero pegar esse gancho com o que você falou de amaciar as engrenagens das grandes corporações, que poderia ser um outro papo, eu acho até legal. Mas dá para você... E eu não sei se isso é também contar o tesouro da liga, mas o que você enxerga que é possível fazer para amaciar as engrenagens das grandes corporações para que tenha menos fricção dos dois lados, né? Porque, pelo que a gente está falando, a fricção é inevitável.
Ela é inevitável. Quando você pega uma grande corporação que é mais lenta por natureza, que tem mais protocolos, que tem mais processos, você pega do outro lado uma startup que se move muito rápido, você tem um choque inevitável nesse mundo. Sim. O grande desafio da Liga, né, é de tentar encontrar ali o encaixe entre os dois. Mas o que vocês fazem para amaciar essa engrenagem de grandes corporações para que a fricção seja minimizada e que o processo ande de uma maneira mais suave? Acho que eu estava acompanhando o episódio que vocês gravaram com a Muri e ele estava falando disso, né? A galera que me copia e não sei o quê, né? Com muita humildade, mas acho que boa parte dos programas todos que existem no mercado hoje, a Liga foi o benchmark. Se eu vou lá e analiso, é porque eles copiaram o que a Liga fez. E eu não tenho esse melindre. Hoje, de verdade, eu fico até um pouco aliviado de quando eu vou nas empresas e não tenho mais que explicar o que é uma startup. Ou não tem que explicar que ela é diferente de um fornecedor tradicional. Então não tem o perigo aqui de contar o molho secreto, não. Boa. Porque no fim é vantagem para todo mundo, inclusive para mim, se eu mostro que a gente consegue fazer isso bem feito juntos. Acho que tem algumas camadas. Tem uma parte de processo. Então, assim, cadastro de fornecedores, o contrato com o jurídico, o tempo para você fazer o cara estar compliance de acordo com o que for necessário. Compliance, por exemplo, com regras de LGPD, TI, enfim. Tem algumas nuances ali. Então tem que dar esse banho de loja ou pelo menos dar o aware ali da empresa de falar, olha, gente, vocês vão receber startup, certo? Uhum. Se a gente fosse receber um grupo de estagiários, você ia se preparar. Por que você não vai se preparar para receber essa galera? Então vamos nos organizar minimamente. E é muito legal isso, Bruno, muito, muito legal, porque essas áreas, jurídico, compras, enfim, a TI, eles geralmente estão meio marginalizados no processo, porque os desafios são das áreas de negócio. Vender mais produto, diminuir o risco na produção. Então, estão nas áreas de operação ou de produtos. E daí, quando chega nessas áreas, eles geralmente são meio blocker. Porque está lá na TI, porque parou no jurídico. Quando eles se envolvem, cara, a gente tem alguns casos dos caras mobilizarem até pares de outras empresas para falar, vamos criar um novo contrato de 4 páginas para fazer POC com o empreendedor? Ano que vem a gente quer 3. Até mandar um abraço lá para o Paulo da Mondelez, porque ele é um desses caras que, assim, reduzir a fricção, descomplicar, é uma coisa que esses caras se orgulham, porque eles não querem só ser o cara do não. O cara que não pode. Que são mal vistas, né? Parou no jurídico, parou no TI, parou no financeiro, é a desculpa padrão. A desculpa padrão. Então tem essa parte, digamos assim, de aparar a grama. Mas isso é só uma condição para acontecer. Então traz o estagiário. Receber bem é a sua obrigação. Mas para fazer o estagiário bombar, tem que a galera se mobilizar. E acho que aqui é uma diferença que eu ainda vejo assim, que tem que quebrar muita pedra. Que é, infelizmente, no ambiente corporativo, o pessoal ainda não tem essa facilidade de lidar com a ambidestria organizacional que a gente fala, né? Que estou aqui sentado com um empreendedor, a minha cabeça deveria se organizar para estou testando um modelo de negócio, um produto, um processo novo. Tudo o que eu faço no ambiente tradicional deveria estar em xeque. Por quê? Porque ele serviu para padronizar os casos que eu já vivi. Esse aqui é novo. Vamos gravar o episódio aqui pela primeira vez. Nunca fizemos. Cara, não adianta eu pegar todo o histórico de como eu fiz outros tipos de webinars, porque aqui tem um microfone, aqui tem a luz, enfim. E a galera não se organiza para isso. Então, você começa com a relação assim, super em alta. Cara, vimos startup, levantamos desafio, a empresa vai se transformar. E, de repente, morre em coisas meio quase banais, digamos assim, que é a história da cultura, como é a estratégia, né? Que é, o cara selecionou a startup, daí dá um mês, uma semana, às vezes. Não, mas ele não atendeu as coisas que a gente precisa, avaliou assim, meio de alto a baixo, assim, a startup. Não, mas ele não tem os requisitos que eu precisava. Mas espera aí. Você vai botar a perder todo esse trabalho de busca, de levantamento, porque assim a sua predisposição para co-criar não é só fazer um checklist de não atender o requisito, é como viabilizar isso. Eu gosto de usar uma expressão que essa galera deveria ser muito mais cofundadora, né, o advisor ali com os empreendedores nos programas, do que um juiz do Go No Go lá do Shark Tank. Vou com você, não vou. Porque isso é cômodo. E o ambiente corporativo é feito desse jeito. Né? Todo mundo está ali para falar assim, isso aí é meio ruim, hein?
é melhor não fazer porque as ideias legais são as minhas. Daí passa para esse cara, não, mas tem risco. E vai indo até o presidente. Todo mundo é meio ensinado a criticar demais e criar pouco. Que é exatamente o que as startups emplacam, não é? Que assim, os caras são bons de executar, são bons de criar, são bons de falar assim, contra tudo que existia, a gente foi lá e fez. Então, acho que eu vejo esse lado também de, por mais pessoas das áreas de negócio querendo atuar junto com os empreendedores para criar esses projetos. Tá. Você falou 2, 3 vezes sobre POC, né? Tem muita gente assistindo, talvez não saiba. POC significa prova de conceito, né? E teve uma fase em que a gente, até com razão, dava razão para as startups, pô, querem uma POC sem pagar. Você acha que isso já está bem assentado, assim, do ponto de vista da corporação, de entender que não dá para você chamar uma startup, pedir uma prova de conceito de graça, ou pedir desenvolvimento do produto de graça, ou prometer o pagamento para daqui 2 anos? O pessoal das grandes corporações já entendeu que o cenário da startup é outra, né? E essa é uma afirmação que você concorda? Como é que você está sentindo? Bem, ainda bem que teve um Samir lá atrás para quebrar a cabeça com o crânio para mostrar talvez os como não fazer, né? Porque assim, como vai exigir do empreendedor que ele fique ali em stand-by, daqui a pouco a gente combina um contrato, daqui a pouco a gente paga e fica ali meio cozinhando. Ainda bem que ele conseguiu percorrer essa jornada toda. Eu acho que melhorou, tá, Bruno? Mas eu ainda vejo que isso é um dos problemas. Justamente pelo ponto inicial que a gente estava falando de maturidade do mercado. Muita gente começou a falar que estava trabalhando com startups, mas não se preparou. E daí, na verdade, fez um monte de conexão, trocou um monte de cartão e os projetos não fluíram. Só você pegar alguns dos rankings aí e ver que, cara, muitos projetos, muitas empresas, a gigantesca maioria, não consegue levar os projetos adiante. Por quê? Porque, no fim das contas, as pessoas nunca quiseram isso. Entendi. Elas talvez falaram assim, mas isso é importante para a marca, isso é importante para mudar a cultura, ou porque a gente quer ser mais tecnológico e fazer a transformação. Tá, mas na hora do vamos ver, os projetos pararam nas coisas mais cotidianas, digamos assim, de projetos. E se era tão transformador, então precisava de soluções novas. Eu acho que o que acontece hoje é assim, empresas mais consistentes naturalmente entenderam que as POCs, se não a totalidade, a gigantesca maioria, ou os pilotos, enfim, projetos ainda pequenos, eles vão ser remunerados de acordo com o seu nível de customização, de esforço, à luz do que o empreendedor tem. Então, cara, dá para fazer um puxadinho aqui e tal. Às vezes, tudo bem, posso fazer, porque o próprio empreendedor não sabe o que vai dar. E ele não está desenvolvendo, digamos assim, sob demanda. Não, quero que você faça o algoritmo para prever preços para mim. Então, faz o histórico do ano passado e prevê do próximo ano. E daí, se tiver ao meu gosto, eu contrato. Pô, mas daí eu já fiz o trabalho todo. Daí é injusto não ser pago. E acho que quem fala que não vai pagar nunca é a galera old school mesmo, que não entendeu mesmo a lógica. Entendi. Ou seja, ainda já dá para ver uma evolução de maturidade, né? Que aí a gente cai um pouco na primeira pergunta de lado a lado, né? Acho que as duas partes já entenderam. Gui, a gente está caminhando aqui para o final do papo, mas antes de encerrar, eu não posso deixar de perguntar para você qual o principal erro e qual o principal acerto do empreendedor de startup quando ele entra num programa de inovação. Aquilo que vai te poupar trabalho mais para frente, mas queria que quem está assistindo e é dono de startup falasse assim, putz, eu tenho aqui, eu quero entrar no programa de inovação. Qual erro ele deve evitar e que acerto ele já pode entrar de cara e fazer diferença para ele? É curioso, né, Bruno? Porque a gente está falando de startup, acho que é muito da audiência aí deve pensar solução, tecnologia, deve pensar muito na parte produto, né? E eu acho que, não sei se todos, mas diria que um número muito, muito, muito relevante de empreendedores que não deu certo no pitch day, empreendedores que o projeto não virou, é lado humano. Gerar rapport, ter empatia, mostrar que você está disponível, mostrar que você entende mesmo daquele assunto. Os caras bons, que geram bons projetos, acima de tudo, eles criaram boas parcerias com as empresas. O executivo lembra do nome do fulano. Teve um pitch day que um diretor da Porto Seguro foi lá e falou assim, eu queria que, se eu tivesse um filho, eu ia pôr o nome dele de Bruno, né, que é o empreendedor que a gente conhece, seu xará. Pô, porque eu quero que ele seja assim, engajado, mobilizado, igual esse cara aqui. Então, não está falando porque ele tem quantos assentos no pricing do SaaS. Tipo, mano,
tanto faz o modelo de negócio. O importante é ter aquele vínculo. E eu acho que isso aí passa muito pela relação individual, digamos assim, pessoal ali, de mostrar que você está disponível. E junto com isso, de um empreendedor conseguir mostrar muito diferencial. É curioso, porque a gente também, no ecossistema que a gente fala tanto disso, né, de proposta de valor e tal, muito empreendedor fica tentando empurrar produto, mas não mostra no que ele é bom mesmo, onde ele gera valor. Então, empresa grande quer mostrar que aquilo dá certo. O empreendedor ainda muitas vezes está muito encantado no produto e pouco em fazer dar certo. Então, a gente adora quando o pessoal fala assim, que deu liga com aqueles caras lá. É ótimo, porque dá liga dá bom, né? Quer dizer, sempre é uma associação positiva. Só que a gente tem que ensinar o empreendedor a falar, cara, como que você comprova que deu bom? Então, sei lá, exemplo, fizemos uma startup de chatbot, engatar lá no Carrefour, que só no ano passado eles recuperaram quase 20 milhões de crédito. Só que o empreendedor muitas vezes estava tão encantado com o bot, que agora ele fala de maneira humanizada e tal. Cara, fala o seu diferencial. Por que é você o cara? E a sua solução por tabela. E daí você vai ganhando executivo. Ele vai falando, porque você não fica colocando o executivo como se ele fosse, mas você não entende o suficiente. Não, cara, tamo junto. O desafio seu é o meu. E nessa hora a galera embarca junto. E daí, se a solução não está perfeita, ele topa só o feito para gerar resultado. Ou seja, resumindo, relações humanas ainda são os grandes diferenciais das relações comerciais, né? Com certeza. A gente consegue. Gui, baita aula que você deu aqui pra gente, pros dois lados. Mas quem está assistindo e quiser conversar com você para ter mais dicas, para ter uma mentoria, para participar de algum programa da Liga, como é que te acha? Primeiro agradecer aqui do convite, ótimo espaço. O PRcast acho que vai ajudar muita gente que circula aí nesse meio de ecossistema de inovação e tal, a subir um pouco a barra. A gente valoriza muito isso, né, de trocar as práticas, de realmente falar a real. E daí pode me achar LinkedIn, sou bem ativo, respondo rápido lá, Guilherme Massa. Se o pessoal quiser mandar mensagem, fica o meu e-mail aqui, guilherme@liga.ventures. A gente gosta muito de conexão, de ver os pitches, vou endereçando ali para quem precisar cuidar. E na Liga Ventures também, acompanhar a gente em todas as redes sociais, YouTube, Face, Instagram, LinkedIn, que a gente publica muita coisa. Acho que a gente consegue ajudar muito também com a parte de inteligência para o mercado. Assim, acho que muita essa preocupação, né, da gente amadurecer juntos o ecossistema, em vez de ficar só num oba-oba de que, legal, startup. A gente é muito pragmático como Liga. Vamos colocar no GC, no gerador de caracteres, seu e-mail aí, para quem não conseguiu anotar e mandar e-mail. Mas obrigado mais uma vez. Foi uma honra, um prazer, uma baita aula. Voltará, tem muita coisa para a gente falar ainda. Valeu mesmo. E para você que acompanhou mais esse episódio do PRcast, fica aqui o nosso agradecimento pela companhia e também o nosso reforço. Se quiser saber quem vem aqui também no PRcast compartilhar conhecimento e dar aulas como que o Gui acabou de dar, acompanhe a gente nas redes sociais, acione a notificação do YouTube e também nas plataformas de áudio, que a gente sempre disponibiliza os episódios por lá. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do PRcast. Tchau.